E eu quero falar com você hoje, e o tema dessa mensagem é você com Jesus naquilo que não tem jeito. Marcos 10, 46. Todos acharam? Se não achou, você finge que achou assim, entendeu? Olha para cá para frente e o varão vai projetar aqui a palavra. Diz assim a palavra de Deus. Essa é uma palavra conhecida, né? Cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, a tradução mais próxima da tradução bíblica lá do grego vai dizer assim: Bartimeu, filho de Timeu, o cego, tá? Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E eles chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos ler isso até aí. Obrigado quem trouxe. Deus abençoe. Então, quando eu quero falar com você hoje sobre você com Jesus naquilo que não tem jeito, essa palavra ela trata de um homem que fica muito evidente. Esse homem era cego, e para ele a vida cotidiana de repente ir até aquele lugar e ficar ali na beira do caminho e pedir esmolas já era algo natural. Mas eis que um grande dia ele não viu, mas ouviu falar que havia um determinado murmúrio na cidade. Muita gente falando, talvez pessoas exaltadas, talvez pessoas falando dos milagres e das maravilhas que o Senhor tinha feito. E ele ouve a informação. Ele fala assim: é Jesus de Nazaré. E o que ele consegue perceber? Ele vê assim: poxa, tem uma oportunidade. Eu já ouvi falar que esse homem, ele já fez cegos verem. Então vou ver se chegou o meu dia, né? Seria mais ou menos isso. E ele começa, a Bíblia diz assim, começa a clamar. Mas o mais próximo, quando a gente fala sobre clamar, é literalmente ele começa a gritar. Porque imagina, irmãos, imagina Jesus com uma grande multidão e aquele alvoroço todo de pessoas querendo tocá-lo, pessoas querendo chamar atenção, pessoas querendo conversar com ele. Sejam pessoas bem ou mal intencionadas, como por exemplo, muitos dos fariseus queriam tirar algumas dúvidas com ele, ou literalmente queriam que eles caíssem numa pegadinha, enfim. Antes desse alvoroço todo, vocês já imaginaram o Bartimeu falando assim, ó: Ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já imaginaram isso? É assim que ele falava, será? Aquele alvoroço de gente passando, e a Bíblia, nós vamos ver lá na frente, ele estava sentado, e ele falava assim: Ô Jesus, tem misericórdia de mim. Será que era assim que ele falava? De jeito nenhum. Literalmente ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós estamos falando de um homem cego. Então talvez gritando para os lados, não sabendo onde Jesus estava naquele momento. Mas ele começa a gritar na expectativa de que atraia a atenção do mestre. E nós queremos aprender com essa palavra hoje. E o primeiro ponto dela é assim: Bartimeu tinha um problema? Tinha um problema? Qual era o problema dele? Era pedir esmola? Qual era o problema dele? Pronto. Então eu quero falar uma coisa para você: o seu problema tem nome. Muitas vezes a gente acaba trilhando um caminho durante muito tempo, às vezes num tempo um pouco mais curto para os sábios, às vezes um caminho um pouco mais curto para aqueles que escolhem se humilhar diante de Cristo, mas um caminho longo para aqueles que escolhem andar de qualquer jeito. Então hoje que você saia com essa mensagem no coração: o seu problema tem nome. A Bíblia diz que Bartimeu era cego, né? Então o grande problema para cada um de nós hoje, que frequentamos uma igreja, que acreditamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador,
é que muitas vezes nós acabamos guardando determinados problemas dentro do coração. Entendeu? Nós acabamos guardando problemas dentro do coração. Problemas esses podem ser problemas de ordem física, e acaba que nós não temos a ousadia de pedir para Deus. Pode ser problemas de ordem moral, e que nós não temos coragem de colocar essa ordem moral para fora. E pode ser inclusive pecados, que acabam nos atrapalhando de ter uma visão clara do que é realmente o Evangelho do Reino e a verdade. Então, que você hoje seja encorajado aqui nesse lugar. E quando eu falo sobre problemas, eu não estou dizendo que nós vamos passar o microfone para cada um e dizer assim: meu irmão, fala aí com a tua bronca, né? Não faríamos isso de jeito nenhum, mas que você se encoraje aqui nesse lugar hoje a entender que você está diante do Mestre. De que, assim como Bartimeu clamou pela presença de Jesus, clamou para chamar a atenção de Deus, hoje nesse lugar nós já adoramos a Cristo. E você tem plena liberdade de fazer uma oração sincera. E literalmente ser curado. Literalmente ser liberto daquilo que você carrega há muito tempo. Então, entenda que o seu problema tem nome. Quando a gente vai lá para a Bíblia, Atos, lá em Atos 3, a Bíblia conta a história de um homem que está na porta chamada Formosa. Qual era o problema desse homem? Quem lembra? Atos capítulo 3, a Bíblia conta a história. Oi? Ele era aleijado. E é incrível isso, né? Porque a Bíblia, em muitos momentos, você vai reparar e vai se deparar com pessoas que não têm um nome. Só é apresentado o problema ou a deficiência que ela está enfrentando. Você entendeu? Então, aquele aleijado da porta Formosa, será que ele teve o mesmo comportamento que Bartimeu teve? Teve ou não teve? Qual é a diferença dos dois? Quem poderia me dizer aí? Os varão que estão assim, as varoas também que estão cheias da palavra, glória a Deus por isso. Ele não pede, ele só pede a esmola. Bartimeu estava pedindo esmola na beira do caminho, mas quando ouve falar que Jesus, entendeu? Está passando, ele começa a se exaltar e clamar em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus começa a chamar a atenção dele. E o que é que aquele aleijado na porta Formosa faz com Pedro? Ele só pede esmola. Ele só pede esmola. E Deus, pela misericórdia, o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia, que está habitando em Pedro de uma forma evidente e sobrenatural, Pedro dá uma resposta para ele que vem dos céus: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, te levanto e ando. E a Bíblia diz que aquele homem que estava sentado saltou e ficou de pé. Saltou e ficou de pé. Ou seja, um milagre extraordinário da parte do Senhor. Nós vamos ver que existiu um milagre também na vida desse homem. Mas a grande diferença entre os dois é que aquele homem estava acomodado com aquele problema havia anos. A Bíblia diz que ele era um aleijado desde nascença. E que todos os dias levavam ele até aquela porta chamada Formosa para que ele pedisse esmola. Talvez até aquelas esmolas ajudassem no orçamento familiar, vou dizer assim. Você entendeu? Ou seja, estava totalmente conformado. E Bartimeu vê a oportunidade e fala: não, eu sou inconformado, eu quero ter a visão. E ele clama para que Jesus faça um milagre. Então a pergunta que eu faço de uma forma franca, essa pergunta vale para mim, é para todos nós que entramos aqui nesse lugar: qual o problema que você está carregando até hoje? Você já levou esse problema diante de Deus? Entendeu? Porque daqui a pouco nós vamos ter mais um momento de oração. Nós já tivemos um momento de adoração, mas nós vamos ter mais um. E que nesse momento, assim como aquele cego clamou, você pode clamar da mesma forma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando nós falamos sobre o problema físico, que é evidente, traz uma limitação clara. E Jesus pode curar. Eu acredito nisso. Mas quando nós falamos daqueles problemas que nós ocultamos e que ninguém sabe, aí depende muito de você colocar isso para fora. Então não escolha hoje, entenda, problema tem nome. Não escolha carregar esse problema por nem mais um dia. E hoje, nesse lugar, seja o dia que você seja curado e liberto desse problema em nome de Jesus. Então, entenda que talvez Bartimeu poderia voltar para casa naquele dia com a mesma notícia. Estava lá em Jericó, lá na estrada, na saída da cidade, passou um alvoroço. Acredita, menino, passou um alvoroço enorme. Me falaram que era um tal de Jesus. Aí alguém poderia dar notícia para ele: meu irmão, esse homem cura. Tu já ouviste falar? Já até tem que ver na Bíblia, não vou ser leviano aqui para dizer. Mas ele já havia curado um cego antes em Betsaida. Mas não sei se é ressuscitar mortos. Seminário, a garota. Não sei, não lembro de cabeça. Era ponto pro homem do seminário, né?
Não recordo se ele já havia ressuscitado mortos ali na Bíblia. Se já tem um registro na Bíblia da ressurreição de mortos até esse momento. Realmente não recordo. Mas é para que você entenda que poderia ter sido somente mais um dia na vida de Bartimeu. Na verdade não foi mais um dia, aquele foi o dia. Hoje pode ser mais um dia na sua vida. Então você tem a oportunidade hoje aqui nesse lugar, por meio de fé, de transformar esse um dia em mais um dia. Esse mais um dia você tem a oportunidade de transformá-lo no dia. E faz toda a diferença para o resto da sua vida. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Um outro tópico dessa palavra que eu quero falar com você é justamente isso: aproveite a oportunidade. A Bíblia diz que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. Ou seja, literalmente, Bartimeu é aquele da última hora. Né? Não sabemos se Bartimeu teria uma nova oportunidade de se encontrar novamente com Jesus. Mas certo é que ele já se depara com Jesus saindo da cidade. E quando a gente fala sobre aproveitar oportunidade, talvez essa não seja nem o conceito mais correto. O que eu digo para você é aproveite a oportunidade. Você não entendeu? Oportunidades todos nós passamos durante muito tempo. Ontem o Varão estava ministrando aqui o curso de gestão financeira e ele falou sobre as oportunidades que surgem. Temos até que fazer um potinho para isso. Não é isso? Pronto, aprendi. Então são oportunidades que surgem ao longo da sua vida. Mas o que Bartimeu aproveitou foi a oportunidade. E você hoje que se dirigiu até aqui, você também tem a oportunidade à sua disposição. Porque o convite da graça é gratuito. Você entendeu? A graça é de graça. Mas eu sempre digo isso, mas custou caro. Custou sangue inocente. Então, você, quando olha para a vida de Bartimeu, você for lá, acho que é 2 capítulos antes, acho que capítulo 8, capítulo 7, a Bíblia fala sobre o milagre que Jesus tinha feito em Betsaida com outro cego. Eu vou começar a falar, vocês vão lembrar qual é o milagre. A Bíblia diz que aquele cego chega até ele para ser curado, ele segura na mão dele e leva para fora da aldeia e derrama saliva nos seus olhos. Literalmente cuspiu nos seus olhos. E coloca as mãos sobre ele e retira as mãos. E pergunta se ele está vendo. Ele diz, eu vejo como se fossem árvores andando. E Jesus coloca a mão de novo em cima dos olhos dele. E quando ele retira a mão, ele fala, agora eu vejo homens. Ou seja, há uma probabilidade enorme que Bartimeu já soubesse de que havia ocorrido o milagre de um cego. Então ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele clama para Jesus e fala assim, Jesus, em outras palavras, né? Jesus me cura, Jesus me dá essa oportunidade, não esquece de mim, eu sei que tu está indo embora. Entendeu? E hoje, esse tem que ser um clamor que você tem que fazer aqui nesse lugar. Senhor, eu vim até aqui, não esquece de mim, não deixa passar essa oportunidade na minha vida. Esse é o dia da oportunidade que eu vim aproveitar. Porque eu sei que muitas vezes você pode pensar que eu discurso, eu olhar para você e dizer assim, você não veio aqui pelo acaso. Você não veio aqui pelo acaso. E eu falo para você realmente, você não veio aqui pelo acaso. Você não veio aqui para sair desse lugar de qualquer jeito, da mesma forma que você entrou, não. Você veio aqui para ser preenchido de repente, e você pode ser essa pessoa, de um vazio que você nunca conseguiu preencher com coisas. E eu vou dar uma notícia para você que é uma notícia ruim para você. Realmente você não vai conseguir preencher. Esse lugar é exclusivo de Deus. Você pode tentar preencher com qualquer outra coisa, com carreira, com dinheiro, com mulher, com festa, com farra, com droga, com álcool, com sexo, com o que você quiser preencher, você nunca vai preencher. Porque você está de relógio? Olhe para o seu relógio aí, quem está de relógio. Você consegue ver uma marca nele? Amém? Você está de sapato? Olhe para o seu sapato aí. Olha rapidinho, faça o exercício para você não dormir. Pronto, você consegue ver uma marca nele? Você está de calça, não vou pedir para você a marca nele, a não ser que você vá ao banheiro. Tudo tem uma marca. Tudo tem um lugar de registro do Criador. Tudo tem uma assinatura. Você entendeu? Tudo tem um jeito de pintar. Nós pintamos essa parede aqui. Você pode ver que tem alguns... Né? Não foi um profissional que fez, mas foi alguém bem intencionado e fez com amor para nos servir. Entendeu? Então está aqui a assinatura de quem fez. Né? Porque se uma lixa, ficaria o negócio reto. Mas é para você entender, todos nós, o que nós tocamos, o que nós fazemos, nós sempre deixamos uma impressão. Então tem um lugar dentro de você que é exclusivo do Criador. E você pode tentar preencher com o que quer, a escolha é sua, continua sendo sua. Você pode escolher preencher com o que você quiser, você não vai conseguir.
Por quê? Porque hoje é mais um dia que você está tendo a oportunidade de fazer algo diferente, de viver algo extraordinário de Deus. E a notícia que eu tenho para dar para você é o seguinte: um cego, há 2000 anos atrás, ele aproveitou. Entendeu? Ele era cego. E ele nem conseguia ver, ele só ouviu falar. E você vê, você ouve falar, você pode ler, você pode se deparar. Então não deixe passar essa oportunidade hoje na sua vida, em nome de Jesus. Quando a gente fala sobre aproveitar a oportunidade, a Bíblia conta, além dessa história de Atos que nós lemos, a Bíblia conta a história de uma prostituta. Como é o nome da prostituta? Raabe. Ou seja, o problema tem nome. A Raabe era o quê? Pergunta franca, por favor. Se você quiser responder, responde. Se não quiser, não tem problema. Você levaria a Raabe para dentro da sua casa? Levaria a Raabe para dentro da sua casa? A prostituta? Você sabia que ela está na genealogia de Jesus? Raabe não seria do grupo de louvor dessa igreja. Você entende isso? O quanto que nós não conseguimos ver o que Deus vê. Entendeu? O quanto que nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê. Então Raabe, a prostituta, teve a oportunidade. Qual foi? Vou esconder os espias. O povo de Deus está invadindo a terra prometida, uma terra que tinha sido dado a eles por palavra e por herança da parte de Deus. Naquele momento que o povo invade, eles vão passar pelas águas do Jordão, água seca, o povo vai e envia os espias para poder verificar, porque Jericó era uma fortaleza muito difícil de ser invadida. E quando eles enviam os espias, o povo local sabe que eles estão lá, então o rei vai em busca de persegui-los. Então o que é que Raabe faz? Esconde-os dentro de casa. E Raabe, quando eu falo da oportunidade, Raabe não era boba. Ela faz só um pedido para aqueles dois homens. Qual o pedido que ela faz? Quando vocês invadirem, poupa a minha casa. Seria isso, resumindo seria isso. Quando vocês invadirem, poupa a minha casa. Então Raabe teve a oportunidade. A oportunidade. E o povo de Deus invade Jericó, a fortaleza cai, e Raabe e a sua família é poupada. E por conta disso ela passa a habitar junto do povo de Deus. E Raabe tem o nome escrito na história, eternizado por meio das Escrituras Sagradas. Então a pergunta que eu faço para você é: perca essa oportunidade. A pergunta não, a afirmação. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. Quando a gente fala sobre essa oportunidade, quem nunca ouviu falar que Jesus fez milagre? Quem nunca ouviu falar que Jesus fez milagre? Pergunta simples. Mas eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando da vida real. Falar assim, alguém não, eu já escutei uma vez, uma pessoa me falou que foi um testemunho forte. Quem nunca ouviu falar que Jesus fez milagre? Pode levantar a mão, por favor. Não quero te envergonhar na frente de todo mundo, não. Só quero saber se alguém nunca ouviu falar mesmo. Vou conversar com você depois. Todos ouviram falar, né? Glória a Deus. O milagre foi extraordinário que você ouviu? Extraordinário? Foi? Aí eu vou fazer uma pergunta diferente. Você não precisa levantar a mão. Quem já viveu o milagre da parte de Deus? Isso tem muita diferença. Aqueles que aproveitam a oportunidade, eles não ouvem falar daquilo que Deus faz, eles vivem. É esse convite da graça. Você entendeu? Ou seja, às vezes você vai do lado de uma pessoa, a pessoa fala: meu irmão, tu viu aquele vídeo? Rapaz, o menino falou, rapaz, não sei o que, e alguém... Eu falo, cara, e tu, aconteceu o que? Não, nada mesmo, mas... Entendeu? Essa é uma grande diferença de quem aproveita a oportunidade. Você não vai ouvir falar de um Deus que ressuscita a morte, que faz cego enxergar, que cura, que liberta. Não. Está feita com que você aceita o convite da graça. Você passa a experimentar disso. Essa é uma diferença enorme. É uma diferença enorme. Então não perca a oportunidade. Essa oportunidade aqui está escrito entre aspas, assim, ó. A oportunidade. Alan, me faz um favor, meu irmão. Vou abusar um pouquinho. Bota o a oportunidade até o final, por favor. Vamos colocar aqui. Para você ver, vai ficar mais evidente. Um outro aspecto dessa palavra: não faça das dificuldades uma desculpa. Você entendeu? Essa talvez seja um pouquinho mais difícil. Não faça das dificuldades uma desculpa. A nossa natureza carnal,
A nossa natureza que vê as dificuldades como algo muito maior do que muitas vezes ela é. Entendeu? Ela tem a tendência da gente ocultar o nosso empenho, ocultar a nossa vontade diante da dificuldade. O homem caiu, experimentou do que não deveria. O pecado entrou na humanidade por conta desse Adão e da Eva. Estamos todo mundo aqui reunido, experimentando da graça. Foram eles. E Deus chega para Adão e fala assim: Adão, meu filho, o que foi que aconteceu, Adão? Na tradução Renzo Nobre, se você adquirir essa Bíblia, está assim: meu filho, que onda que deu, querido? O que tu fez? Qual foi a resposta de Adão para Deus? Não. Falou assim: Deus, a culpa é tua. Na tradução Renzo Nobre está assim: Deus, a culpa é tua. Se não tivesse dado essa mulher. Entendeu? Você entendeu? Ou seja, ele não assumiu a responsabilidade, cara. Todos nós temos responsabilidade com as nossas ações. Entenda isso. Foi a mulher que... Não, Deus. Tava só nós dois, Deus. Tava lindo. Entendeu? Só nós dois, tava top. Por que tu meteu essa abençoada aqui dentro, meu irmão? Ficasse lá fora, eu ia visitar e voltava. É para você entender o quanto que nós temos essa tendência de terceirizar a responsabilidade. Sabe? E é para tudo na vida. Então, não faça dessa dificuldade uma desculpa. O verso 48 diz assim, e muitos mandaram que ficasse quieto. No mais próximo diz assim, muitos mandaram que ficasse calado. Entendeu? Meu irmão, cala a boca, tem como... Jesus, filho de Davi. Porque imagina você querendo... De repente Jesus está andando, está conversando com alguém, você querendo escutar e ter um abençoado do teu lado. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Rapaz, te quieta, meu irmão. Te quieta, rapaz. Entendeu? Está incomodando, cara. Te toca, meu irmão, porque é isso. Imagina quantos, muitos tentaram silenciá-lo, muitos não é um, não é dois, não é três, não é cinco, muitos, era uma multidão que acompanhava. Entendeu? E qual foi a resposta de Bartimeu? Eu até me arrisco a dizer que quando reclamava com ele gritava mais alto. Reclamava, não, peraí, não enxergava nada, não, peraí, rapaz, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus para ali, ele olhando para cá, mas ele está fazendo a parte dele, ele não desistiu. A adversidade bateu na porta dele. Já tinha a ausência da visão, que já era um problemão. Mas naquele momento em que muitos tentam calá-lo, aí ele grita mesmo, ele clama em voz alta. Entendeu? Jesus, tem misericórdia de mim. Então, a Bíblia não diz quantas vezes ele chamou Jesus até que Jesus atendesse a sua petição. A Bíblia não deixa claro. Só diz que ele insistiu algumas vezes. Mas ela deixa muito claro dizendo que muitas pessoas tentaram silenciar. Então... que você não faça dessa dificuldade uma desculpa. A gente fala sobre o dia passar, sobre mais um dia. Poderia naquele final de dia, Bartimeu chegar na casa de Timeu, seu pai, e contar uma história para ele e falar: pai, rapaz, Jesus passou lá, sabe aquele que curou um cego lá em Betsaida? Doido para ele dar uma cuspida no meu olho, né, meu irmão? Que aí não aconteceu comigo. Porque foi assim que Jesus curou lá. Não fez, cara, porque quando eu comecei a gritar, meu irmão, as pessoas mandaram eu me calar, eu me calei. Eu comecei a falar e o pessoal, todo mundo começou a reclamar comigo. Aí eu tive receio, de repente eu estava sentado, alguém me agredir, me dar uma bicuda, né, como diz. Entendeu? Então eu parei de cantar. E quando você olha para isso, ele ia contar somente mais uma história. Seria somente mais um dia. Ia ser mais um dia de esmola. Ou não, a Bíblia não disse ele recebeu esmola naquele dia. Mas é para você entender que ele não permitiu com que essa dificuldade fosse somente uma desculpa para não acontecer. Você entendeu? Poderia ter sido mais um dia, assim como pode ser mais um dia na sua vida. Você vem aqui, saiu mais um dia e Deus abençoe. Mas não, ele aproveitou a oportunidade. Não, o A tem aspa. Você é bem vizinho. O A tem aspa. A oportunidade. Mas é para que você entenda isso, entendeu? Muitas vezes nós não crescemos num relacionamento com Deus por desculpa. Posso dar um exemplo? E se Deus falar comigo, com você, seja sincero, baixa a cabeça, peça perdão. Não, Deus não dá para mim porque eu trabalho muito, eu estou cansado. Não, Deus não dá para mim porque eu tenho 800 filhos. Entendeu? Não dá para mim porque o filho que eu tenho me dá muito trabalho.
Não dá para mim porque o meu marido não me ajuda, a minha mulher não me ajuda. Você entendeu? Vou dar uma notícia para você, é só desculpa. É só desculpa. Não, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Desde quando servir a Deus, meu irmão, por falta de dinheiro é um problema? Entendeu? Desde quando? A gente, quando se converteu, e a Carla, eu já falei para vocês que ela me expulsou de casa, né? Uma época. Ela diz que eu saí de casa, mas não é verdade, ela me expulsou de casa. Quando nós separamos e nós voltamos, a gente tinha um carro que consumia muito combustível, entendeu? E a gente começou a congregar numa igreja que era muito distante de casa. Então a gasolina que a gente gastava fazia a diferença no orçamento. Por quê? Porque a gente queria estar com os irmãos. Então a gente ia para o culto, aí tinha um negócio, ia ter um culto, uma oração, e vai ter um churrasco, então a gente queria participar. Só que ficou muito distante, e era muito distante mesmo. Eu não sei quantos quilômetros dá daqui para perto do cemitério ali da Barreira, mais ou menos. Mas acho que da Constantino Neri lá para IDPB, Cidade Nova, acho que dá mais ou menos isso, né? Dá daqui para Barreira, será? Oi? Nessa base, né? Deve dar daqui para Barreira, mais ou menos. Então era essa distância que a gente congregava. Então eu tive a brilhante ideia no meu coração. Qual é a ideia que você acha que eu tive? É mudar de igreja. Não vender o carro, você entendeu? Qual a ideia brilhante? Já sei, vamos mudar de igreja. Entendeu? Ao invés de vender o carro, não, vamos mudar de igreja. E fomos ainda na porta de uma outra igreja. Só que quando nós chegamos lá, de uma forma muito imatura ainda, mas sabendo hoje, olhando para trás, sabendo que era Deus, eu olhei para a cara e falei assim, não, cara, nossa casa não é aqui. Entendeu? E fomos vender o carro. E resolvi, glória a Deus por isso. Então, a ausência de recurso financeiro, ela não pode ser uma desculpa para você não participar da obra de Deus. Entenda isso. E participar da obra, que eu estou falando para você, é participar dessa comunhão, participar de oração, participar de cuidar de criança. Você que é papai, que tem criança, se inscreva no departamento infantil. Não sei nem se tem alguém que não está inscrito aqui. Mas dê sua contribuição, estou cuidando do seu filho lá em cima. Faz parte. Isso é servir o corpo também. Isso é servir o reino. Isso é servir a Deus. Entenda isso. Amém? É muito mais difícil falar amém nessas horas, né? Amém. Glória a Deus. Então que você não faça dessas dificuldades que são perfeitamente superáveis uma desculpa para você. Entendeu? Isso não pode ser uma desculpa para você. Eu sei que muitas vezes discutir a verdade não é fácil, né? É fácil. Quem gosta assim fala, meu irmão, que top hoje, eu fui para um lugar que me confrontaram assim, eu fiquei feliz pra caramba porque tem um ralho. Quem gosta disso? Ninguém gosta. Mas verdade tem que ser dita para você. Quando você se depara com essas verdades e escolhe tomar decisões diferentes, é isso que faz com que você cresça. Isso que faz com que você se aproxime de Deus. Isso que faz com que tenha despertado o seu propósito dentro da sua vida. E você comece a trilhar uma vida diferente. É essa que faz toda a diferença. Entenda isso. Então não faça das dificuldades uma desculpa. E eu quero falar com você aqui também sobre essas dificuldades. Tem um texto, tu não tá com o King James aí, Alan? Bota aí, por favor, irmão. Lá no capítulo 10 mesmo, no verso 48. Verso 48. E essa versão, irmão, só para você saber, essa King James é a tradução mais próxima do que o grego quer falar, tá? As outras traduções, elas tentam, são versões atualizadas, elas tentam trazer para uma linguagem mais confortável para você conseguir ler. O verso 48 diz assim, ó: e muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego. Quem foi que chamou o homem cego? Quem foi que chamou o homem cego? Uma boa parte das pessoas que estavam mandando ele se calar. Entendeu? Eu vou ler de novo para você entender, porque tem uma chave de entendimento. Porque hoje você pode estar encontrando uma determinada dificuldade, às vezes dentro de casa, que quer te impedir de viver algo com Deus. E hoje talvez a pessoa que critique você, talvez seja a pessoa que amanhã vai estar junto contigo servindo. É isso que eu estou falando para você, você entendeu? Ele diz assim, ó, que passa despercebido na leitura: e muitos mandaram que ele se calasse. Muitos mandaram que ele se calasse, muitas pessoas.
Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram. Isso é uma questão de gramática. Você vai ver que as pessoas, muitas das pessoas que estavam criticando, foram as pessoas que chamaram o cego. Então, para que não seja uma desculpa, se de repente você está enfrentando dentro de casa, às vezes, dificuldade de servir o reino. Entendeu? Essa pessoa hoje, se você escolher se posicionar, é a pessoa que amanhã, junto contigo, vai estar fazendo a obra de Deus. Assim como esses homens tentaram atrapalhar aquilo que o cego ia viver, assim como as pessoas tentaram atrapalhar aquele milagre que Bartimeu viveu, foram as mesmas pessoas que chamaram para que ele fosse ter um encontro com Jesus. E olha que maravilhoso, você entendeu? Então não permita, não faça das dificuldades uma desculpa para você não fazer, em nome de Jesus. E não se contente com esmolas. O verso 49 diz assim: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aquele homem, ele estava sentado na beira de uma estrada, na saída de Jericó, pedindo esmolas. Essa provavelmente seria vou dizer assim, a vida de Bartimeu. Ela praticamente se resumia a se levantar um dia de algum lugar e ir à beira de uma estrada pedir esmolas. Mas naquele momento ele escolhe fazer algo diferente. Ele escolhe gritar sentado para que Deus tenha misericórdia dele. Só que é incrível porque levaram informação para ele de que era Jesus de Nazaré. Há uma probabilidade enorme que ele soubesse aquilo que Jesus podia fazer. Mas eu fiquei me questionando, ele não levantou. Você entendeu? A Bíblia diz que quando o chamam, olha, Jesus está te chamando, aí ele se levanta e vai ao encontro de Jesus. Você entendeu? Por que esse abençoado não se levantou quando ele soube que era Jesus, meu? Eu não sei, mas é porque é que eu falo de engenheiro de obra pronta. Eu já falei aqui para vocês, sabe o que é engenheiro de obra pronta? É o cara que entra aqui, aí ele vai entrar assim, vai pro culto, beleza. Aí quando ele entra bem aqui, aí ele levanta a cabeça e vê essa viga aqui, ó. Aí ele vai falar assim: rapaz, olha o que o cara fez. Como é que o cara bota uma viga no meio aqui, meu irmão? Ou seja, é engenheiro de obra pronta. Ele sabe criticar, mas ele não dá a solução. Entendeu? Isso daqui provavelmente foi feito aqui, depois avançou para lá, né? Por isso que tem essa viga aí. Então o engenheiro de obra pronta é aquele irmão ou irmã que só sabe criticar. Não, tá errado aqui. Não, meu irmão aqui tá. Meu irmão, e como é que a gente faz para resolver? Rapaz, não sei não, mas que tá errado, tá errado. Entendeu? Ou seja, é só crítica. A pessoa não dá uma solução para nada, mas é um crítico por excelência. É a parede que eu falei para vocês, né? Entendeu? Entenda isso. Então, eu falo assim, talvez se eu tivesse no lugar do cego, meu irmão, é Jesus, levanta e, meu irmão, vai de mão, né? Jesus. Hoje é mole para a gente falar porque a gente sabe que ele se dirigiu até Jesus e foi curado. Mas se você estivesse no lugar dele, qual seria a sua postura? Qual seria a sua postura? Provavelmente ele não levantou, se pediam geralmente esmolas em vasilhas, né? Talvez ele estivesse, muita multidão, ele talvez estivesse pedindo até saber que era Jesus. Ele fala: meu irmão, eu já consegui, hoje é meu, entendeu? Não vou levantar aqui não, que vai que alguém pega. É muita gente, você entendeu? Só que o que me causa estranheza é o fato que ele, naquele momento, mesmo que de forma voluntária, querendo chegar até Jesus, até aquele dia ele vivia somente de esmolas. E é uma pergunta franca que você tem que se fazer hoje: se de repente você não está sendo essa pessoa. E mesmo com Jesus passando, você simplesmente só grita. Entendeu? Na expectativa de que ele ouça, mas você não toma uma atitude ao tentar ir ao encontro dele, mesmo que você não perceba. Porque a Bíblia nos ensina que fé é crer sem ver. Fé é crer sem ver. Então você tem que ir na direção daquilo que você acredita. Porque você é um homem ou uma mulher de fé. Então se pergunte hoje se você de repente não está somente vivendo de esmolas. Sabe o que é viver de esmola? É assim, ó. Me converti hoje. Olha que bênção. Amém? Não sei, não sabe o que é conversão. Meu Deus. Eu me converti hoje, que bênção. Pronto. Minha vida vai mudar, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu vou tomar determinadas
Eu vou tomar determinadas... Não é um convite para ser rico, não, tá? Se você fala, não, eu vou converter que eu vou ser rico, isso é mentira, é coisa do cão, literalmente. Não existe isso aí, não. Converter a Cristo que eu vou ser rico. Não existe. Mas, e ter uma vida diferente, tem. Uma vida abundante com Deus, isso aí tem. Certeza absoluta. Aí o que acontece? Eu me converti hoje, glória a Deus, comecei a viver com Deus. Aí sabe o que acontece? Passou um mês. Aí, eu trabalho num comércio. Aí sabe o que eu fazia? Eu mexia nas mercadorias. Vez ou outra, estou com uma vontade de comer uma conserva hoje mesmo. No bolso. Hã? Quando daqui a pouco o sopão daquele da Mage. Vocês conhecem? Gostam? O sopão da Mage é raiz. Conhece? Sopão da Mage, estou com vontade de tomar um sopão aí. Sopão. E converti. Sabe o que eu faço a partir de hoje? Eu deixei de roubar, mesmo. Eu não vou lá e não mexo mais nem na conserva, nem no sopão da Mage do comércio. Não mexo mais. E não mexo mais porque agora eu sei que eu tenho Deus, mesmo. Eu sei que é errado, eu sei que é pecado. Eu não faço mais. Aí passou um ano. Sabe como é que está a minha vida? Eu continuo sem mexer na conserva e no sopão da Mage. Bênção. Bênção. Mas é só isso. Aí eu olho para trás e falo assim, não, mas eu era ruim mesmo. Mexia no sopão e na conserva. Não mexo mais. E ponto. Não tenho nenhuma experiência com Deus. Não tenho mais nada de transformação na minha vida. Não fui pedir perdão para ninguém que eu já ofendi, nem pro cara que eu roubava. O que mudou na minha vida? Mudou sim, eu deixei de mexer na conserva e no sopão. Olha, a gente se prepara com pouco, a gente para no meio do caminho. Entendeu? No primeiro toque de Deus, a gente vive só o início, a gente não avança. E é tão pouco para o que Deus quer fazer com cada um de nós, é tão pouco. Você entendeu? Aí você vai conversar com o irmão, e aquele irmão que é assim, ó. Ele vai testemunhar para você. Aí sabe como ele testemunha? Eu vou contar uma... Ele testemunha assim para ti, ó. Hoje me fecharam no carro. Eu estava parado numa vaga de estacionamento. Eu tô dando pisca para a direita. E o cara dando ré. O cara saiu. Quando ele saiu, o cara me fechou e entrou na minha vaga. Aí o irmão fala assim, meu irmão, fosse antes. Puxava ele do carro. Eu jogava ele no chão. Eu enchi ele de bicuda. Depois ia quebrar o carro dele todo. Meu irmão, ele dá a narração dos fatos que passou tudo na mente dele. Entendeu? Ele pensou em fazer tudo isso. Ele não fez por falta de coragem. Você entendeu? Aí quando ele testemunha com alegria, dizer, não, mas se fosse... porque agora eu me converti, mas se fosse antes, rapaz, eu fazia... Entendeu? É disso que eu estou falando. Ou seja, a pessoa está vivendo muito pouco do que vai fazer. A pessoa acha que somente aquele toque inicial da transformação que ela começou a viver é suficiente para o resto da vida. E não é. É muito pouco quando comparado com tudo que Deus quer fazer. Então não viva de esmola, não viva do pouco. Entendeu? Não estou dizendo que Deus dá uma esmola quando muda a tua vida. Por favor, isso não é uma heresia. Entenda isso. O que eu estou dizendo para você é que você não pode parar no meio do caminho. Você não pode entender que você começa a experimentar de transformações e você olha, não, aí tá bom. Entendeu? Aí tá bom. Para mim aqui já resolveu um bocado. Aí você consegue olhar já a diferença do lado. Da pessoa que está do teu lado, você fala, tá diferente, cara, que top. Parou por aí. Você vai avançar? Não vai. Por quê? Porque você decidiu não fazer. Você decidiu viver somente com aquele que foi dado para você 1 ano atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Aí quando você vai orar e vai falar com Deus, aí você sente saudade de uma transformação. Você sente saudade de uma experiência. Entendeu? Então, não viva de esmolas. Deus tem uma vida de bênção para cada um de nós. Entendeu? E eu falo assim, bênção sem medida. Uma vida de bênçãos. Em nome de Jesus. E quando a gente fala sobre você com Jesus naquilo que não tem jeito, o extraordinário dessa história que nós lemos aqui hoje é o encontro com Jesus. O clamor de Bartimeu o levou até a presença do amado. Nosso clamor hoje aqui nesse lugar tem que ser similar ao clamor de Bartimeu. Eu não estou dizendo que você tem que gritar, mas é necessário que você acredite. Entendeu? Se você clamar de todo o coração, o grande eu sou há de se encontrar com você aqui hoje.
Em nome de Jesus. E nós o adoramos. E essa atmosfera ela está preparada para esse grande encontro. Entendeu? O convidado, o noivo já está presente. Em nome de Jesus. É incrível também porque depois desse encontro, esse ex-cego, eu vou dizer assim, no verso 52 diz assim, vai no teu caminho. E no final, Jesus o despede, fala, depois de curado, ele fala, olha, vai no teu caminho, ele pergunta assim, vamos voltar, retrospectiva. Jesus se depara com ele e fala, o que queres que eu te faça? Ele fala, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. E Jesus o cura e fala assim, vai no teu caminho. Jesus o cura e o despede. Entendeu? Olha, você está curado, meu irmão, agora vai. E ele volta a enxergar. Só que o verso 52 traz algo muito, muito sublime para a gente. Diz assim, ele imediatamente recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Entendeu? Jesus falou assim, meu irmão, tu está curado. Tu quer ver? Está curado, meu irmão, agora te adianta, vai. Só que a Bíblia diz que ele começou a seguir Jesus. Entendeu? Um cego, um mendigo que pedia esmola e virou discípulo. Olha como é o encontro com Jesus. Jesus encontra um mendigo e vira discípulo. Começa a seguir Jesus. Então qualquer semelhança não é mera coincidência com nenhum de nós aqui. Não importa como você chegou até aqui hoje. Não importa, e realmente não importa, porque a grande oferta da graça é exatamente essa. A aceitação do jeito que você é. Você pode ser um mendigo e tem um encontro com Jesus e passa a ser um discípulo. Então o grande chamado da parte de Deus para todos nós nesse lugar é esse chamado para ser um discípulo, para ser imagem e semelhança dele. Amém? Te convido a você ficar de pé. Quando a Bíblia diz lá Jesus o curou, a palavra grega é sozo. Esse curou, que está lá no final da história, verso 52, a palavra grega é sozo. E além de uma cura física, ela significa ter acesso à salvação espiritual. E esse cego, Bartimeu, ele experimentou do sozo nas suas duas formas. Ele tanto foi curado, como teve o acesso à graça, como teve o acesso à salvação. Amém? Então, hoje, o que eu falo para você aqui hoje, eu falo para você assim, sozo, está à disposição de todos nós. Eu creio que o mesmo Deus que cura, e a gente experimenta isso, o mesmo Deus que cura é o Deus que restaura, é o Deus que te dá o acesso ao Pai, é o Deus que te permite não estar mais nessa vida de afastamento com Deus. E essa é a grande oferta de hoje. Então, naquilo que você não pode fazer, e você não pode se salvar pelas suas obras, Jesus se entregou por você. E por isso, nós encontramos um caminho. Nós encontramos um único caminho em encontro com o Pai. Amém? Então, eu peço que você feche seus olhos, eu quero orar contigo. Hoje nós falamos aqui nesse lugar, e dentre os tópicos que foram ditos, a gente falou sobre a oportunidade. Essa oportunidade que está aqui colocada aqui nessa parede. Aqui é só para te lembrar que essa oportunidade ela é franqueada hoje, ou mais uma vez para você, ou pela primeira vez para você. E essa oportunidade vai te dar acesso a uma vida diferente. Essa oportunidade ela cura, essa oportunidade ela restaura, essa oportunidade ela resgata, essa oportunidade também ela destrói aquilo que está errado para construir o que é certo. Basta com que você se permita viver. Então eu não poderia deixar de trazer essa palavra para você sem fazer uma pergunta simples, mas franca e sincera. E você de repente essa palavra ela falou com você. E você consegue entender que hoje é o dia da sua oportunidade, entre aspas. Eu quero te convidar a você levantar sua mão. Eu quero orar com você. Pode levantar sua mão, sem vergonha. Pode levantar, glória a Deus, meu filho. Eu te convido a vir aqui na frente, venha aqui na frente. Pode vir, meu filho, venha, por favor. Venha, você que levantou a mão, venha, pode vir sem problema.